Olá, meu nome é Luiz Eduardo Gomes e está começando agora mais um De Poa, o podcast que é uma parceria do Sul 21 com a Cubo Play. É daqui, é para todo mundo. E no programa desta semana nós temos o prazer de receber o professor e sociólogo Marcos Rolim, que dispensa apresentações. Acho que todo mundo conhece já o Marcos Rolim. Rolim, é um prazer conversar contigo, de poder conversar um pouquinho sobre Porto Alegre, sobre segurança pública, enfim. Acho que vai ser um podcast bem legal, mas queria te agradecer pela presença aqui no nosso programa. Imagina, eu que agradeço o convite, uma satisfação estar aqui. Vamos ver se a gente consegue ter um papo bacana. Rolim, a gente sempre começa aqui no nosso podcast, que é o De Poa, né, que trata de assuntos que envolvem e se relacionam com a cidade de Porto Alegre. Então ele é amplo, né? Não são só assuntos diretos, mas são assuntos que de alguma maneira tocam, né? Envolvem, tem alguma relação, né? Podem ter alguma relação com a nossa capital. Mas eu começo te perguntando, né, o que eu sempre faço com os nossos convidados, um pouquinho de como é que é a tua relação com a cidade. Tu é natural de Santa Maria, né? Como é que tu chegou aqui? Como é que tu tem vivenciado Porto Alegre? Pois é, começa por aí, uma coisa estranha. Eu sou natural de Porto Alegre, tá? Eu nasci em Porto Alegre, na Beneficência Portuguesa. Porque a minha mãe, a família da minha mãe é de Porto Alegre. E a família do meu pai de Santa Maria, né? Então, na verdade, a minha história é curiosa, porque ela é uma história de duas cidades mesmo. Eu me criei em Santa Maria, lá estudei, né? Tu foi pra lá com quantos anos? Não, eu nasci em Porto Alegre por uma questão de opção de nascimento mesmo. Tipo assim, a minha mãe queria ficar perto da minha avó, entendeu? Então ela veio para Porto Alegre para que eu nascesse aqui. Mas tão logo eu nasci, fui para Santa Maria, onde era a nossa casa, enfim, né? Onde nós morávamos, a família, né? Então, mas como meus avós eram daqui, meus avós maternos eram daqui, então eu tinha muita relação com Porto Alegre, né? E uma relação muito forte com os meus avós maternos, né? O maestro Léo Schneider e a mãe, a companheira dele, a esposa dele, Maria Helena Leon Schneider. Ele foi os dois eram músicos, né? Minha avó era professora de canto e ele era maestro, era organista, pianista, enfim, compositor sacro, né? Então, uma vida muito dedicada à música erudita. E eles tiveram uma relação assim sempre muito intensa com os netos. Então a gente estava sempre aqui. Eu e meus irmãos de Santa Maria passávamos todos os feriadões, todas as férias aqui em Porto Alegre. Então Porto Alegre dividiu Santa Maria com a gente. Tu, só para quebrar um pouquinho da história, tu tinha alguma relação com a música? Demais. Toda a minha família tem muita relação. Eu fui talvez o único que não foi para tocar, digamos, o instrumento, né? Mas enfim, a música é muito forte na minha vida em todos os sentidos, né? Enfim, vamos falar sobre música, a gente vai abre muita página. Mas enfim, eu vim morar em Porto Alegre mesmo, me transferi para cá como morador residente de Porto Alegre em 1990, quando eu me elegi deputado estadual. Então foi a minha eleição para deputado estadual que me trouxe a Porto Alegre. Então fixei residência aqui. E desde então estou aqui em Porto Alegre. Então, com um pequeno episódio de um ano que eu morei fora do Brasil, morei na Inglaterra, minha vida toda em Porto Alegre. São mais de 30 anos aqui, 34 anos para ser exato, né? Então eu me sinto muito um filho de Porto Alegre, embora eu tenha, claro, com Santa Maria uma relação muito especial, assim, porque é a cidade da minha infância, a cidade da minha juventude, né? Da minha primeira formação universitária, que foi jornalismo lá, eu me formei em comunicação social na Federal de Santa Maria, tenho uma relação muito também carinhosa com a Federal de Santa Maria, que foi muito importante na minha vida por vários motivos. Lá eu encontrei o amor da minha vida, lá eu tive a minha primeira filha, enfim, Santa Maria está muito inscrito no meu coração. Mas eu sou hoje muito mais assim, vinculado a Porto Alegre, onde eu moro há mais de 30 anos, do que a qualquer outra cidade. E como é que tu vive a cidade hoje em dia? Que te parece Porto Alegre de hoje em comparação com a cidade que tu conhecia nos anos 90? Pois então, eu me lembro de Porto Alegre quando eu era criança, né? E como eu sou velho, eu me lembro de Porto Alegre quando tinha bonde ainda, sim, entendeu? Eu vivia quando criança mesmo ainda, né? Com meu avô, de pegar bonde na Protásio Alves e até o centro de bonde, né? Eu frequentei quando criança e quando jovem muito o estádio olímpico do Grêmio, entende? Tem uma relação muito forte com aquele estádio. Cada vez que eu passo ali, né, uma série de memórias vem na minha cabeça dos jogos do Grêmio que eu vi ali com meu avô, muitas vezes criança, enfim, né? Mas a partir dos anos 90, a minha relação com Porto Alegre é uma relação muito assim harmônica. Eu gosto muito da cidade, muito, né? E especialmente da zona sul de Porto Alegre, onde quando eu cheguei em Porto Alegre, eu fui morar aqui no bairro Santana. Então, meu pequeno apartamentozinho de 2 quartos, muito legal, assim, ali a gente se estabeleceu no início, né? E depois fomos em direção à Zona Sul, foi indo até comprar uma residência, uma casa, depois vender a casa e construir uma casa onde eu moro hoje, também na Zona Sul. Então a Zona Sul, ela tem uma característica para mim muito particular, porque
parece assim uma região muito diferente do todo de Porto Alegre, né? Até a temperatura lá é diferente, né? E também tem essa relação com o rio, relação com a mata nativa em alguns lugares ainda. Eu moro hoje numa região assim que é quase zona rural, praticamente de Porto Alegre, muito afastada, e então tem essa possibilidade de curtir um pouco a natureza, né? É curioso que Porto Alegre, em certa medida, ela foi meio que construída de costas para o Guaíba, né? E agora eu acho que se começa a recuperar um pouco isso, né? Com a Orla, né? Eu acho que a Orla mudou muito o perfil de Porto Alegre. E acho que a Zona Sul mantém um pouco esse vínculo, né? Tem um pouco essa cultura de curtir aquele espaço e eu gosto muito disso, né? Então, Porto Alegre é uma cidade que, para mim, ela é ideal no sentido, assim, de que ela tem grande parte das boas coisas que as grandes cidades têm. Não tem tudo, claro, mas uma boa parte, né? E tem também uma parte das boas coisas que as pequenas cidades têm. Ela é uma cidade meio intermediária, né? Então a gente não está nem assim assoberbado pela tensão de uma vida em São Paulo, por exemplo, né? Que eu acho que é muito pegada, com distâncias muito grandes a percorrer, com muito tempo se perde no deslocamento para cima e para baixo, né? Cada vez que eu vou a São Paulo, minha segunda filha mora em São Paulo, e quando eu vou visitá-la é um drama, porque tu tem que pensar quantas horas antes tu sai se tu quer chegar no lugar. Aqui já é ruim, lá é muito pior. Aqui já é ruim, né? Mas lá é muito pior, né? E Porto Alegre, dependendo assim, dos horários, até que não, né? Tu consegue administrar. São Paulo não tem muito jeito, né? E ao mesmo tempo tem essa coisa um pouco de cidade pequena, de tu conhecer alguns vizinhos, de tu ter alguma relação comunitária, né? Que isso assim nas grandes cidades se perdeu também muito, né? Então a Porto Alegre é a cidade que eu quero viver. Eu não quero sair daqui, vou morrer aqui possivelmente, né? E me sinto muito feliz assim de estar em Porto Alegre. Rolim, quando a gente estava conversando antes do programa, eu te falei que a ideia não é ser um programa biográfico, né? Mas eu queria brevemente, assim, aproveitar que a gente ainda está no início, antes de a gente entrar, e também já entrando na questão da segurança pública, eu queria relembrar contigo alguns episódios que eu acho que tu participou que são marcantes na história de Porto Alegre nessa área de segurança pública, né? Sim. Tu foi eleito deputado em 1990, né? E aí tu teve atuação ligada, tu teve vários projetos de lei voltados para a área de segurança pública, participou de comissão de direitos humanos, né? E tu acompanhou aquele período ali no início dos anos 90 que estava efervescente, né? Rebelião no Presídio Central, o caso Melara. Como é que foi acompanhar esse período como deputado que era atuante justamente com essa pauta? Mas então, assim, eu tinha, antes de chegar aqui, seria deputado estadual, eu cumpri um mandato de vereador em Santa Maria. Foi um mandato estranho, na época da ditadura, um mandato de 6 anos. Né? Eu fui eleito em 82, vereador, fui o vereador mais votado de Santa Maria, na época, né? E fiz um mandato de 6 anos, interrompido por 1 ano. Esse 1 ano que eu interrompi, eu fui morar em Fortaleza para assessorar a prefeita eleita pelo PT. Foi a primeira prefeita eleita do PT em capital, foi a Maria Luísa Fontinelli. E ela era muito ligada ao grupo ao qual eu participava na época, dentro do PT, e acabou me convidando para assessorá-la. Eu fui uma espécie de assessor da área de comunicação dela, entendeu? Trabalhava muito a comunicação política dela, enfim, durante 1 ano em Fortaleza. Foi uma experiência muito bacana, muito forte para mim, assim, eu aprendi muito lá, né? Especialmente aprendi com erros que os governos cometem, né? E que a esquerda comete nos governos, né? Eu tive ali uma espécie de uma lição, assim, de várias coisas óbvias que não se pode fazer no governo e que, por inexperiência, na época, né, se praticou, né? Se fez por lá. Bom, no retorno eu termino o mandato como vereador, concorro à Prefeitura de Santa Maria, né? Foi uma votação muito boa, a gente praticamente chegamos juntos, 4 candidatos, perdi por um detalhe assim aquela eleição para a prefeitura e logo 2 anos depois a eleição para deputado estadual. Quando eu venho para Porto Alegre, eu trago já uma bagagem bastante grande de luta por direitos humanos, né? Eu tinha sido presidente da Comissão de Direitos Humanos da Câmara de Vereadores, que eu criei. Já lá em Santa Maria. Lá eu comecei um trabalho nos presídios, que eu nunca escolhi, né? Um dia eu estava na presidência da Comissão de Direitos Humanos, estava no meu gabinete, aparece uma senhora, uma senhora muito querida, enfim, que tinha um trabalho muito intenso lá de assistência social na cidade, uma senhora negra, e ela fazia um trabalho no presídio, e ela viu no rádio que tinha uma comissão de direitos humanos na Câmara, que era uma novidade, né? Tô falando assim, no final da ditadura. Sim. Né? E ela chega lá e diz, eu quero falar com o cara dos direitos humanos aí. Eu digo, bom, é comigo. O que é o problema? Eu disse, não, a questão é o seguinte, vereador, eu acabo de vir do presídio regional aqui, fui fazer uma visita e tem 2 presos lá que apanharam tanto, que eles estão num canto, numa cela lá, não dá nem pra ver o rosto deles, tão desfigurado que tá. Eles foram espancados. E eu precisava que alguém fosse lá olhar, né? E eu pensei, eu digo, cara, eu vou lá. Nunca tinha entrado num presídio. Mas pensei, sendo vereador, os caras não vão me barrar, eu vou lá.
Cara, peguei um assessor da Câmara, que tinha uma máquina fotográfica para tentar pegar um flagrante, alguma coisa. De filme ainda, né? De filme, não tinha telefone celular. Pedi para ela, tomei o cuidado e pedi para ela, me faz um mapa do presídio por dentro, como é que é, eu entrando, para que lado eu vou, qual é a galeria, como é que é a cela. Ela fez, tinha um mapa, eu tava com um mapinha assim, né? Quando bati na porta do presídio, abriu lá um sujeito e disse, sou o vereador fulano de tal, vim fazer uma visita. O cara prontamente abriu, pensando que eu fosse uma visita de cortesia. Sim. Possivelmente, ninguém visitava o presídio, né? O cara abriu, eu fui entrando e peguei o mapa. E ele disse, onde é que o senhor vai? Eu digo, eu já volto. E fui, cara. E cheguei na cela. Um troço maluco, né? E cheguei na cela, os caras estavam lá, amontoados, entende? Aí chamei os caras todos, segurar. O que houve? Não, bateram na gente, coisa e tal. Quem bateu? Fulano. Foto, bate foto. Cheguei no diretor e disse, o que aconteceu aqui, meu chapa? Que história é essa? Não, pois é, tem que ver. Como tem que ver, cara? Entendeu? E o diretor era... Bom, não vou falar o nome, não importa mais, família, não quero envolver família, mas era um cara muito parente do Carlos Brilhante Ustra, tá? Então não quero falar... Eu ia imaginar que era alguém ligado à ditadura na época. Ditadura, né? Na época. E, bom, e aí a repercussão dessa visita, as matérias que saíram na imprensa local lá foram muito fortes, né? Porque era uma coisa nova, não, imagina. Sim. Pensa o clima da época. A ditadura tem uma denúncia de tortura num presídio. Né? E estava lá na parte final da ditadura, então tinha um pouco já de espaço para tu questionar essas coisas. E o que acontece? Quando a imprensa faz esse tipo de divulgação, tem uma demanda reprimida de denúncias nessa área que não tinha para onde escoar, e agora, bom, tu sinaliza onde é que pode ir. Aí começa a receber um monte de coisa. Eu comecei a receber do estado todo, cara. Começava a vir denúncia de municípios, de outros municípios. Sim, na verdade, tipo, tu nunca quis ser o vereador de direitos humanos, mas como tu teve esse primeiro episódio, tu acabou se tornando... Sim, foi... Claro, eu tinha assim, a importância dos direitos humanos muito clara. O meu primeiro projeto de lei na Câmara de Vereadores foi o projeto que criou a comissão de direitos humanos, não tinha. Antes disso, eu, muito menino, militava na Anistia Internacional, entendeu? Então passava escrevendo carta para soltar gente perseguida politicamente no mundo. Eu era membro voluntário da Anistia Internacional. Então eu tinha uma formação em direitos humanos. Mas a história para trabalhar com presídios, não, foi uma contingência. E aí quando tu te envolve nessas coisas, aí depende, né, Luiz Eduardo? Eu sou assim, ó. Se eu não sei uma coisa, eu não me meto, tá? Agora, se eu me meti, eu tenho que aprender. Eu não podia não escolher, eu não podia dizer assim, não vou tratar disso. Eu sabia que eu tinha que tratar. Então, vai estudar, cara, vai te aprofundar na história. Então, desde ali eu comecei muito a ler muito, a participar de muitos eventos, a me inteirar, a ouvir muitas pessoas, porque tu aprende muito com as pessoas, né? Inclusive com os agentes penitenciários, com os policiais, enfim, com todo mundo. Tu vai promotor, juiz... No começo tu não sabe direito, mas de repente tu começa a sacar como é que as coisas funcionam, né? E eu acho que ao longo do tempo, assim, eu aprendi muito mesmo, né? E também fiquei um pouco obcecado por essas coisas, porque eu não conseguia, depois como deputado, me esquivar das coisas. Tem situações que tu percebe claramente que são complicadas, que vão te dar um monte de trabalho e vão te abrir uma série de riscos. Não só riscos pessoais, isso também, mas... risco político, risco de desgaste político, risco de ser, sei lá, atacado, ridicularizado, né? Eu sabia. Sim, esse estigma que a gente conhece hoje, e vê até hoje, que ainda é ligado aos direitos humanos. Muito isso. Até hoje tem gente, cara, eu fico sabendo, chega nos meus ouvidos, fulano, não sei o quê, nem sei quem é a pessoa, falou que tu defendeu o bandido não sei aonde, que quando esses dias alguém me falou, o cara me disse, cara, eu vi o cara falando que tu defendeu a degola do brigadiano na praça. Eu, cara, não era nem deputado na época, não tive nem envolvimento com isso, entende? Então tem um mito, tem uma história que vai se espalhando muito além de ti, entendeu? Que tu não domina. As fake news... Total. O pessoal dos direitos humanos foi um alvo original das fake news no Brasil. Sim, né? Somos as primeiras vítimas. E ali na época não era nem esse instrumento que se tem hoje de internet, né? Não, era toda uma... Era por outros meios. Né? Era por outros meios, mas também funcionava, sabe? Só que mais lento, né? Mas funcionava. Sim. Então criou-se muito no Brasil inteiro, isso começa no final da ditadura, através de alguns radialistas, como Afanásio Yazad em São Paulo, por exemplo, e outros, tinham programas muito populares, e eles criaram essa ideia de que o pessoal dos direitos humanos é o pessoal que defende bandidos. Né? Isso é uma marca. E essa história é tanto
tantas e tantas e tantas vezes repetido. Pra quem não conhece, né, pra quem é mais jovem, né, digamos que um Cidade Alerta, esses programas policialescos começaram no rádio, essa estrutura, né? Sim. Começou por ali. Começou por ali. E eles eram muito populares nessa época. Super popular. Você tá falando dos anos 80, anos 90. Isso, né? isso. O que acontecia? Esse pessoal, eles sacaram o seguinte, estava acabando a ditadura foi marcada por muita tortura, por muito arbítrio, praticado por vários policiais, né, que estavam a serviço da ditadura, e o grande medo dessa turma era o que vai acontecer depois se acabar a ditadura, quer dizer, vai ter processo contra a gente vai ser preso, vai ser responsabilizado, essa coisa estava em aberto, entende? Aí começa esse discurso como uma espécie de uma prevenção a isso, entende? Sim. Qualquer denúncia que surgisse sobre tortura era defensor de bandido, né? Então não foi por acaso que surgiu essa história, esse estigma surgiu para defender torturador. Os sujeitos naquela época que reproduziam essa ideia porque estavam preocupados de serem responsabilizados por aquilo que faziam, né? Um bom profissional de segurança, Luiz Eduardo, um sujeito minimamente formado, que tem alguma capacitação, não precisa ter nível universitário, não é isso. O cara que é um profissional, que teve formação profissional, que sabe o que está fazendo, nunca será contra direitos humanos. É simplesmente um atestado de burrice, de incompetência, né? De má formação, porque segurança pública é um direito humano fundamental. Né? Então o policial, por exemplo, que está na rua para garantir a segurança pública é um defensor, é um defensor de direitos humanos, ele está defendendo os direitos humanos das pessoas, né? Se ele for um bom profissional, né? Agora, se for bandido, ele tá pegando grana do tráfico, ele está torturando suspeito, ele está batendo gente, está chacando pessoa, é bandido. Sim. Bandido, do pior tipo, né? Porque é um bandido que é pago com o nosso dinheiro, né? Que é pago com o dinheiro público. Mas esse é uma parte da polícia, a outra parte não é isso, né? Então, assim, eu tenho muitos amigos na polícia, eu tenho gente muito bacana, que eu admiro, né? Com quem eu aprendi, com quem eu aprendo, né? Essas coisas a gente vai aprendendo a separar o joio do trigo. Tu acha que dentro da polícia existe esse estigma até hoje? Certamente, em alguns grupos, assim, especialmente quem não me conhece, né? Essas coisas se espalham com mais rapidez numa faixa de quem nunca conversou comigo, de quem nunca viu a minha atuação. Então, às vezes já aconteceu comigo, eu dou muita aula para policial, né? Sim. Já dei muita aula para polícia no Brasil inteiro. E às vezes comigo várias vezes aconteceu coisa do tipo, assim, faz uma aula com uma turma de policiais, termina a aula, as pessoas gostaram um monte da aula, aí um policial vem falar comigo, professor, eu tinha uma imagem completamente diferente do senhor. Eu digo, o que eu posso fazer? É isso? E como é que foi, assim, tu teve essa transição para a carreira acadêmica, né? Enfim, virou professor. Sim. Como é que foi essa transição? E o que abriu teus olhos quando tu passou a acompanhar o tema da segurança pública? Depois de ter essa experiência como parlamentar, que os temas chegavam até ti, enfim, Sim. Tu vivenciou momentos históricos, como é que foi para fazer essa transição? Que tipo de mudança de visão tu teve sobre a área a partir de uma carreira acadêmica? Assim, primeiro tem uma coisa que tem a ver um pouco também com a minha formação, com o jeito de eu fazer as coisas, né? Eu me lembro bem, eu me elegi deputado estadual e logo nos primeiros 2 anos eu fui vice-presidente da Assembleia. Não por meus méritos, por um acordo entre as bancadas. O PT tinha direito à vice-presidência no acordo e, bom, os meus colegas de bancada não tinham interesse e me indicaram. Então eu fui indicado vice-presidente da Assembleia. Mas era um cargo interessante porque eu tinha responsabilidades administrativas e o presidente era o Schirmer, inclusive. O César Schirmer era na época o presidente, deputado presidente da Assembleia, eu era o vice. E a primeira grande necessidade que eu senti assim de formação é que teve um momento que eu acho que ele tinha um outro compromisso, eu tinha viajado e eu assumi a presidência da Assembleia por alguns dias e tinha uma agenda para cumprir, né? Institucional. Sim. E eu recebi uma comitiva de uma embaixada europeia, eu acho que era num país do leste europeu, não me recordo, né? Será Polônia, um país do leste europeu que estavam visitando o Rio Grande do Sul e foram até a Assembleia, né? E eu digo, caramba, eu vou receber os caras e como é que eu vou falar com os caras? Eu pensei, não, eu arranhava um pouco o inglês, eu acho que eu consigo. Cara, chegou na hora, não consegui falar com o cara. E foi horrível, porque ele falava inglês, não era a língua original dele, né? Ele era a segunda língua, ele falava inglês. Claro, como todo o corpo diplomático fala várias línguas, o cara falava super bem inglês. E eu precisei de um tradutor para falar. Eu entendia, mas não conseguia falar. Quando eu percebi isso, eu digo, não, eu tenho que falar inglês. Aí fui estudar inglês, fiz todo o curso, matriculei, eu era muito dedicado assim para aprender a falar, né? Bom, melhorou bastante a história do inglês. Ao mesmo tempo, logo no começo também do mandato, eu era formado em jornalismo. Aliás, não tinha nem me formado, eu acho que eu estava no finalzinho, eu estava me formando ainda. Não, já tinha me formado, claro, já tinha me formado. Mas quando eu era vereador, que eu não tinha me formado. Sim. Quando deputado, já era formado em jornalismo. Mas
eu precisava muito de conhecimento jurídico, porque assim, o parlamento demanda conhecimento jurídico, né? Pelo menos uma noção básica você tem que ter, né? Eu tive um assessor que é uma figura muito querida, que foi o Ricardo Giuliani, que tinha assessorado o Fortunati, né? Ele era assessor do Fortunati, na época ele era advogado, estava começando a se lançar assim como advogado na carreira dele de advogado pessoal, não queria mais assessorar ninguém, né, no parlamento. Eu disse, não, Ricardo, é o seguinte, eu nem que eu te pague do meu bolso, mas eu quero que tu passe um tempo comigo, nem que seja um ano, reunido uma vez por semana comigo, para fazer perguntas para ti, entendeu? Sobre direito, sobre questões judiciais, e ele topou, então fizemos um acordo desse tipo, onde eu aprendia com ele, foi passando um pouco a experiência dele, a tal ponto que logo depois as pessoas lá na Assembleia achavam que eu era advogado, eu não era advogado, né? Mas aí eu me matriculei num curso, fiz o curso de Direito, fiz quase todo o curso, estava na UBRA, depois quase concluí no IPA, mas eu não queria ser advogado, fazia o curso de Direito para aprender Direito, né? Pelo mesmo motivo, eu entrei no mestrado de Filosofia. Eu fiz várias cadeiras no mestrado de Filosofia da URGS, mas sem nenhuma pretensão de concluir no mestrado. Eu queria ter um espaço onde pudesse pensar. Porque a política emburrece muito, Luiz Eduardo. A política emburrece, cara. Emburrece assim, se o cara não tomar cuidado, ele piora. Entende? Porque para quem está se dedicando muito à política, é uma vida meio estressante, assim, tu tem agenda das 6 da manhã às 2 da manhã, tu não dorme, no final da semana tem que viajar, tem agenda, o tempo inteiro atendendo gente, atendendo imprensa, dando entrevista, correndo para cá, correndo para lá, para sessão, tu não para, entende? Eu vivi muito a minha vida essa coisa maluca de quem de fato se dedica. É evidente, se tu quer te eleger e te atirar nas cordas, não fazer nada, né? Ninguém vai te cobrar isso, a não ser os eleitores, né? Possivelmente. Hoje nem tanto, né? O cara se elege, compra o mandato e não tá nem aí. Mas enfim, eu sempre fui de me dedicar assim de corpo e alma, então eu vivia aquilo demais. Eu pensava, aqui eu não consigo pensar, eu não consigo raciocinar, não tenho espaço para discussão, não tenho espaço para ler um livro, eu preciso criar esse espaço, então me obrigava a isso. Então a entrada em cursos universitários foi me dando esse espaço. Naquele dia eu tava, aquela manhã não, eu tô na filosofia, tô estudando Habermas. Sim. Paciência, entendeu? Mas isso foi me dando mais capacidade, entende? Porque tu começa a ter mais instrumentos teóricos para enfrentar o debate, para aprender as coisas. E então, na verdade, mas sempre assim, essa coisa fragmentada, porque eu não tinha tempo para me dedicar. Sim. Quando eu não me reelejo a deputado federal, eu me elegi deputado federal, eu depois fui o quarto mais votado da bancada do PT, que elegeu 8 deputados federais, eu fui o quarto. Não foi uma boa votação, foram 50 e poucos mil votos. 4 anos depois eu faço mais de 60 mil votos, uma coisa assim, eu aumentei 10 mil votos a minha votação e eu fui o 12º. Sim, que aumentou muito os votos dos demais. Porque subiu muito os votos dos demais. Então teve outra conjuntura ali, final do governo Olívio, acho que muita gente ali teve maior... Foi 2013, 2002 a eleição, onde eu não me reelejo. Quando eu não me reelejo, bom, aí sim, aí eu tô liberado de mandato, decidi que deu, não quero mais, né? Já estava 18 anos de mandatos, né? Eu digo, deu, a minha contribuição tá dada, agora eu tenho que pensar um pouco no meu futuro, o que eu vou fazer na minha vida. E aí surgiu a chance de uma bolsa de estudos para a Inglaterra. Era um edital da Fundação Fora, eu disputei o edital, enviei o projeto, fui selecionado, ganhei essa oportunidade. Era uma chance única, né? De ir para a Inglaterra e estudar um ano. E aí me mandei. Essa ideia, esse período que eu passei lá, foi assim, eu passei um ano, Luiz Eduardo, estudando 8 horas por dia. Era só o que eu fazia, não tinha nada, nenhum compromisso. A família, né, passei o final de semana, algum tipo de vida familiar mais intensa com minhas filhas, foi muito bom, tenho 2 filhas, né? Convivi muito com elas e com a minha mulher nesse período. Mas lia o dia inteiro, e participando de seminário o dia inteiro. Então foi um estudo, um ano sabático, assim, para estudar, né? Quando eu volto, eu digo, agora eu vou fazer meu mestrado, vou fazer meu doutorado, vou seguir a carreira acadêmica. Entrei na URGS logo, fiz o mestrado, fiz o doutorado. Hoje eu acabei de fazer agora, faz um tempo, uns 2 anos, 3 anos, o meu pós-doutorado, todo em sociologia. Então, eu faço a transição para a sociologia, né? Depois que termina a minha carreira parlamentar, né? Que até não foi tão breve, acho que 18 anos é um tempo excessivo. Meu Deus do céu, é muito tempo, né? E como é que assim, e aí tu virou focado na questão da segurança pública, né? Hoje tu presta, inclusive, consultoria para a área. Sim.
Sim. O que acontece? Como eu tinha, durante a experiência parlamentar, eu acumulei uma experiência importante, assim, de acompanhar situações de crise na segurança, de acompanhar a discussão, debate sobre o tema, né? Todo o tempo, toda a minha dedicação sempre foi para isso, né? Direitos humanos com um foco muito grande na prevenção da violência, na segurança pública, nas reformas de segurança, o tema das polícias, o tema dos presídios, das FEBEMs, né? O tema da saúde mental, que me envolveu muito também pela questão dos manicômios e a lei da reforma psiquiátrica, que é a minha... Que tu foi autor, né? Que é a primeira lei brasileira sobre o tema que a Assembleia aprovou, foi uma lei minha. Então são alguns temas que marcaram a minha trajetória parlamentar e que eu trago para reflexão depois na sociologia, juntando duas coisas que em geral não se juntam muito, né? Que é prática e reflexão, né? No Brasil a gente tem às vezes assim, pessoas que têm um trabalho na ponta, né? Que são profissionais da área que atuam, que têm um trabalho excepcional, mas não tem uma bagagem acadêmica por trás, né? Outros têm o contrário, tem pesquisadores que têm uma vida acadêmica muito bacana, fazem um trabalho excepcional, também brilhante, mas não tem essa vida de intervenção prática. Deixa eu pegar esse gancho que tu colocou da questão da separação da prática e da reflexão, e também para entrar, porque eu acho que a gente já tinha combinado aqui um programa de uns 40 e poucos minutos, né? A gente já tá chegando, já passamos da metade, e eu queria conversar contigo nessa parte final do programa, né? Sobre o tema do momento na questão de segurança pública, que é a questão da PEC das drogas, né? Que é uma questão total de segurança pública, né? Quem acha que é uma questão de se a pessoa deve usar ou não maconha, vai muito além disso, né? Não é isso, né? Que a gente vinha no movimento do STF que indica que iria descriminalizar o porte de drogas, né? O uso, né? Ia descriminalizar o uso, né? E aí o Senado, enfim, nessa discussão se foi feito para... na discussão política, se foi feito para enfrentar o STF ou não, enfim, isso obviamente vem ao caso, né? Mas o que nos interessa aqui na questão da segurança é criminalização total, né, das drogas, né? O que tu acha que, em caso de... Primeiro vamos começar por aí. Em caso disso via a ser a lei do Brasil, isso ainda tem um longo caminho pela frente. Que tipo de impactos vai ter na segurança pública se o uso for totalmente criminalizado? Porque eu fico imaginando, né? O policial vai ter que... Em cada banco de praça, ele vai ter que ver se o cidadão tá lá fumando ou não, ou não. Vai ser... Não. Como é que tu vê esse impacto se isso virar lei? Pois é. Primeiro, assim, eu acho que primeiro é importante explicar, assim, pra gente ter bem precisamente... Tem muito claro, assim, do que nós estamos falando, né? O que é a PEC 45? Na verdade, a PEC estabelece o seguinte, que a partir de agora, se ela for aprovada na Câmara, né, foi aprovada no Senado, então se a Câmara confirmar a aprovação, eu espero que não faça isso, mas se fizer, nós vamos ter na Constituição do país uma norma que diz assim, qualquer droga ilegal, independentemente da quantidade, a posse dessa droga será considerada um crime, tá? Bom, isso de alguma forma é o que a lei brasileira já diz. Certo? Então, do ponto de vista assim, de uma mudança, né, de paradigma, tu não vai ter um efeito muito grande. Por quê? Porque ele está dizendo o seguinte, usar droga é crime, traficar é crime. Sim. E as penas são diferentes, de acordo com a lei, certo? Isso já está previsto. O que essa Constituição faz, o que essa PEC faz é o seguinte, ela impede, a pretensão pelo menos é essa, ela impede que no futuro, pode ser daqui a 10 anos, 20 anos, haja uma norma que descriminalize, por exemplo, o uso da maconha. Teria que ser por uma nova PEC. Teria que ser por uma nova PEC. Ou, se um governo tivesse coragem para isso, tirar do rol das drogas ilegais a maconha, porque quem define o rol das drogas ilegais é o governo, tá? Tem uma portaria na área da saúde. É outra discussão para ser feita mais adiante. De qualquer maneira, o que eles fizeram basicamente foi o seguinte, foi impedir que o Supremo Tribunal continuasse a sua votação, ou provocar o Supremo para que não continue. Eu acho que aqui eu estou muito curioso para ver como é que o Supremo vai reagir, porque se a PEC for aprovada, a rigor, o Supremo pode entender que ela é inconstitucional, tá? E já vou explicar por quê. Mas eu não sei se o Supremo vai querer bancar essa briga com o Congresso. Eu suspeito até que não, tá? Porque o Supremo é um órgão que também pensa muito sobre as repercussões políticas daquilo que ele faz. E talvez não seja uma vontade da maioria que está lá comprar esta briga com o Congresso, certo? Então, eu acho que se for aprovada a PEC, eles vão... Vai passar batido, tá? Mas qual é o mérito da questão para a gente saber o que se trata, então? Nós temos uma lei aprovada no Brasil, a lei de 2006, que é a lei que está em vigor, a lei antidrogas, que estabelece claramente dois tipos penais, o consumo de drogas e o tráfico, tá? O consumo de drogas é considerado um crime, então a lei é crime, mas não pode ser punido com prisão. Certo? Quais são as punições previstas para o usuário? Ele pode tomar uma advertência, ele pode
prestar serviço à comunidade, ele pode ser obrigado a frequentar um tratamento para dependência, se for o caso, etc, etc. Então, a coisa mais grave que pode acontecer para ele, é o que diz a lei, é a prestação de serviço à comunidade. Foi foi detido pela polícia um jovem que estava com 2 cigarros de maconha. Isso aqui é uso. Ok, então ele é um usuário, vai prestar serviço aí por 6 meses, 2 horas por dia, coisa tal, numa instituição. É a coisa mais grave que poderia acontecer com ele. Ao mesmo tempo, se a polícia faz uma detenção desse tipo, uma apreensão de uma quantidade pequena de drogas, e ela considera que isto é tráfico, esse cara pode pegar até 15 anos de cadeia. E é uma coisa que é meio subjetiva, né? Total, esse é o ponto. Se tu for pegar no caput dos 2 artigos, quando se define os verbos, né, que define as condutas, né, portar, carregar, sei lá, guardar, ter consigo, etc., tu vai encontrar que são 8 verbos comuns. São 5, mas na verdade são 8, que tem um que é repetido num parágrafo, são mais 3. Então tu tem 8 condutas comuns nos 2 tipos. O tráfico e o consumo. Então, tu tem uma evidente sobreposição. Isso é uma pena, é uma coisa que a lei brasileira acabou não resolvendo bem. Mas o que faltou na lei brasileira? Faltou oferecer um critério objetivo para separar o tráfico do consumo, como vários países do mundo fizeram, como a Espanha fez, por exemplo, como nos Estados Unidos se adota esse critério. Em vários lugares se adota um critério de, até tantas gramas dessa droga, né, é consumo. A partir disso é tráfico. Além disso, é tráfico agravado. Então, a quantidade importa muito em vários lugares. Tá? No Brasil, a gente fez a opção de deixar a cargo de quem? Do policial, do promotor e do juiz, que vai levar em conta as circunstâncias, até os antecedentes. Entendeu? Então, se pegou um sujeito com uma pequena quantidade de drogas, digamos, 2 cigarros de maconha, mas ele mora na periferia da cidade, ele tem um antecedente por tráfico, é tráfico. Acabou, entendeu? Não tem discussão. Pega um jovem de classe média alta com 1 quilo de maconha no carro, o cara não tem antecedentes, ele foi talvez comprar o cigarro para ele, a maconha para ele, é uso, é usuário, entendeu? Então, o que se estabeleceu, na verdade, no Brasil, não foi uma intenção da lei, é claro, foi um efeito não pensado, não imaginado, é que a lei em vigor instituiu um tratamento desigual no Brasil aos usuários de droga. Alguns usuários são considerados traficantes, são mandados para a cadeia, outros não. Entendeu? Então, nesse ponto reside a inconstitucionalidade do artigo 28 da lei, que trata do consumo. O ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, que é notoriamente conhecido como um conservador nessa área, ele foi ministro da Justiça do Temer, fazia plantação, tocar fogo em plantação de maconha, batia foto do Xandão tocando fogo na maconha, entendeu? Vindo para o Ministério Público, tem uma trajetória de repressão às drogas, ele é totalmente contra, né? Se dependesse da visão dele, a prisão resolvia o problema da droga. Então, ele tem uma visão bem diferente da minha, né, sobre drogas. Mas ele viu uma pesquisa, que é a maior pesquisa já feita no Brasil, com milhares e milhares, são 500 e poucas mil ocorrências em São Paulo de pessoas presas com drogas. E ele foi examinar essa pesquisa que mostra o seguinte: se tu é jovem, tu tem uma chance muito maior de ser preso do que se tu for uma pessoa de mais idade, tá? Com a mesma quantidade de drogas. Se tu for negro, muito mais. Se for pobre, dezenas de vezes mais. Então, ele está dizendo, a mesma quantidade de droga apreendida pela polícia, num caso dá cadeia, no outro caso não dá nada. Isso aqui é inconstitucional. É a conclusão óbvia. Se a Constituição estabelece que tu tem que tratar de forma igual às pessoas, tu não pode ter uma lei que está oficializando o tratamento desigual numa mesma cidade, cara, no mesmo estado, dependendo da delegacia, tem um entendimento diferente, entende? E às vezes na mesma delegacia, dependendo da idade. Dependendo da idade, dependendo da pessoa, tudo. Então o que ele está dizendo? Se é para punir, vamos punir igual. Sim. Todo mundo. E para punir igual, o que a gente precisa? De um critério objetivo. Então vamos estabelecer que até tantas gramas de maconha é consumo, a partir disso é tráfico. Ok, vamos discutir qual é o limite, né? Contra isso o Supremo Tribunal se ergueu. Né? É o Senado. O Senado se ergueu contra essa decisão do Supremo Tribunal Federal, contra esse caminho que o STF estava tomando, porque a votação estava aberta. Aliás, vamos combinar também, tu não leva 5 anos para fazer a votação, os caras começaram a votar 5 anos atrás. Aí começa a pedir vista, segura. O último a pedir vista foi o Toffoli, que é um amor, né? O Toffoli é um amor, eu digo assim, é um ministro indicado pelo Lula, né? E que é o cara que nessas horas ele sempre defende o lado errado, sempre, né? E sempre costuma sentar em cima também. Sempre costuma sentar em cima. Então, agora ele fez esse cuidado, ele
pediu vistas para impedir que a votação continuasse, para dar tempo do Senado votar a emenda que acabou sendo aprovada. Muito bem. Quais são os riscos disso, né? Se a gente congela essa situação, nós estamos congelando para uma emenda constitucional a guerra contra as drogas no Brasil. E essa PEC, ela não define o que é tráfico e o que é consumo. Não. Ela está dizendo que qualquer quantidade de droga é crime. Aplica-se a lei. O que a lei diz? Depende das circunstâncias. Então, é como se eles pegassem os dados da lei brasileira e tocassem dentro da Constituição. É isso que eles fizeram, a rigor, tá? Eles não estão dizendo que vai pra cadeia o cara que é usuário. Só que o usuário já tá indo pra cadeia se for pobre. Sim. Entendeu? Esse é o ponto. Então, entrando essa proposta sendo aceita, a PEC, nós vamos congelar isso, sabe-se lá por quantas décadas. Mas a lei é uma lei comum, né? Sim. Ela não pode ser alterada para resolver esse problema. Claro, vamos considerar que um outro nível de avanço seja muito complicado nesse momento. Mas, em tese, daria para resolver de uma maneira... Claro, tem toda a questão política, mas dizer, nem que seja 5 gramas de maconha é o uso... Sabe, botar algum número, né? Não, dá para mudar a lei ou precisa de uma PEC? Aí que tá, não, poderia mudar a lei. Tu poderia resolver estabelecendo o número na lei. O Supremo só começou a examinar isso porque a lei não estabeleceu qualquer quantidade. Mas a partir do momento que tu tem na Constituição dizendo que qualquer quantidade é crime, não adianta, tu não tem mais como estabelecer por uma lei que uma quantidade não vai ser, entendeu? Então acho que a coisa complicou. E na prática acaba congelando essa avaliação subjetiva. Esse é o efeito perverso, porque o mundo inteiro está discutindo isso. Ver os Estados Unidos, por exemplo, que é o país que iniciou a guerra contra as drogas lá nos anos 70, com Nixon, enfim, né, o país que mais investiu dinheiro na guerra contra as drogas. E metade dos estados americanos hoje a maconha está legalizada. Né, é uma indústria bilionária, né? Cara, e assim, ó, Nova York, qualquer pessoa entra numa loja, em várias lojas, escolhe o tipo de maconha que quer consumir, sabe a quantidade de THC, sabe quantos canabinoides tem, sabe de onde é que vem, qual é o efeito. Tem uma espécie de consultor, eu digo assim, é um curador de maconha, né? O cara pergunta, o que o senhor quer? Eu quero uma coisa que me deixe alegre, mas que não me tire o foco no trabalho. O ideal é isso aqui, coisa e tal. Cara, as pessoas estão empregando gente, produzindo impostos, diminuindo o encarceramento. Os resultados são positivos no geral, entende? Então, essa é a experiência dos norte-americanos. Mas a discussão está acontecendo no México, está acontecendo no Uruguai, a mesma coisa. Eu estive no Canadá no final de 2022 e assim, tu tem uma loja a cada esquina, basicamente. Então. E aí caiu o mundo, morreu, as pessoas estão morrendo. Não, cara, quem mata no Brasil é o tráfico. O que mata no Brasil é disputa de pontos de venda. E quem produz isso é o proibicionismo. É a proibição das drogas que cria o espaço para o tráfico. Então, se as pessoas não entenderam isso, não entenderam nada, entendeu? Bom, aí tem muita gente interessada na guerra contra as drogas. Muita gente interessada, porque são sócios do negócio, Luiz Eduardo. São sócios do negócio. Então, quando tu tem, por exemplo, vamos pegar o caso do Rio de Janeiro, tu tem policiais que estão vendendo armas, como esse Rony Lessa, por exemplo, matador da Marielle, vendia armas pro tráfico de drogas. É um baita negócio, né? Então, o cara da polícia vende arma pro tráfico. Muitos policiais no Brasil inteiro, maus policiais que envergonham as polícias, estão achacando traficantes, pequenos traficantes, para não serem presos. Então aqui, ó, caiu a casa, me passa 20 mil, tu vai em cana. É claro que esse policial não é a favor da mudança da lei de drogas, é muito bom para ele. Entendeu? Do jeito que tá muito bom, né? Então tem muita coisa por baixo desse tapete aqui que não apareceu ainda. Mas eu acho que essa discussão toda ela tem que ser feita no Brasil sem preconceito. Tem argumentos contrários a isso? Tem argumentos da área da saúde? Tem argumentos que são válidos, que podem ser debatidos. Tu acha que essa discussão pode ser um jeito torto de aumentar a pressão por ter uma discussão real na sociedade brasileira por isso? Porque existem várias pautas no Brasil que, especialmente nos últimos anos, que o STF tem legislado, até de certa forma indevidamente, né? Tu acha que agora com isso, com o Senado dando um movimento, isso pode aumentar daqui a pouco, ter uma... que nem aconteceu nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, muita coisa tem mudado por meio de plebiscito, né? Daqui a pouco pode ser um ato de coragem, algum governo convocar um plebiscito e fazer uma discussão e trazer isso a público e ajudar a mudar, digamos assim, criar
ser uma decisão tão ruim que acaba criando um movimento contrário em favor de alguma... Olha, eu gostaria muito de acreditar nisso, mas não acredito nisso, não. Eu acho que a tendência é aprofundar a incompreensão. Acho que essa emenda, ela se for incorporada, ela vai consolidar uma visão equivocada. Nós temos, assim, muitas pessoas que formam opinião sobre isso lendo mensagem no WhatsApp, entendeu, cara? Então, assim, pessoas que nunca leram um livro, que nunca estudaram sobre isso. Mas qual é o problema? Há um pânico com relação às drogas. Qual é o pânico? Muitas pessoas tiveram próximas de si, na família às vezes, num vizinho, num amigo, uma experiência muito grave de pessoas dependentes químicas de droga, especialmente no caso do crack, da cocaína, que é muito mais sério. Então, essa experiência também é acompanhada pela falta de atenção na área da saúde, pela falta de tratamento efetivo na área pública para isso. A gente entraria numa outra discussão aí, se a gente não tem tempo para hoje, que é a questão de que o tratamento acaba sendo muito relegado a esses centros terapêuticos ligados à igreja. Comunidades terapêuticas que são horrorosas. Que também é um grande problema grave, né? Problema grave. A grande maioria delas é muito ruim, muito mal capacitada, com poucos profissionais capacitados, recebe muito recurso do governo federal. Aliás, o governo Lula vem insistindo muito nisso, tá reforçando o financiamento para comunidades terapêuticas. É uma coisa impressionante isso. Como o setor mais à esquerda, ele foi ganho por uma posição assim atrasada, sabe? Conservadora. E isso está presente. Então, o pânico contra as drogas acaba sendo o grande motivo que faz com que os políticos se mobilizem por esse discurso, porque ele dá voto, Luiz Eduardo. É um discurso que dá muito voto. Falar contra a droga, falar contra bandido, falar contra crime, falar contra a pedofilia, é super bacana, entende? O cara fica falando, mas não produz política pública eficiente. A guerra contra as drogas, o que ela está produzindo? Encerro com isso, esse tema. Nós estamos encarcerando centenas de milhares de jovens pobres, botando esses jovens nas cadeias brasileiras, jovens que em grande maioria não estão faccionados. Nós largamos dentro das prisões superlotadas, eles se faccionam, entram numa facção criminal, porque ali eles são recrutados para a facção criminal, saem da prisão prestando serviço a essa facção, habilitados a praticar crimes mais graves, e a gente acha que esse é o caminho. Entendeu? Quando a polícia prende um jovem que está traficando uma pequena quantidade de drogas, essa prisão não produz nenhum efeito no modelo de negócio. Nenhum efeito. Logo essa mão de obra é substituída. Tem uma fila para assumir o lugar desse jovem que foi preso. Mas nós queremos um outro problema mais adiante para todos nós, com a prisão desse rapaz, né, desse jovem. E uma coisa, Luiz, eu vou falar aqui no teu programa, porque isso é uma coisa que pouca gente no Brasil se dá conta, tá? Mas quero aproveitar aqui a tua audiência e levantar um tema. As polícias brasileiras, na chamada guerra contra as drogas, estão o tempo inteiro focados nisso. Tem uma força enorme da polícia despendida para prender traficantes, para fazer operação contra o tráfico, para prender drogas. Eu faço aqui o desafio. Vocês entrem no site da Secretaria de Segurança Pública do Rio Grande do Sul. É uma boa matéria jornalística até para fazer. Peguem nos últimos 10 anos os relatórios de apreensão de drogas no Rio Grande do Sul. Vocês vão ver que a curva é assim, ó. Ela só aumenta, cara. Aumenta. Começou com centenas de quilos, está em toneladas, vai chegar a centenas de toneladas. A cada ano se apreende mais drogas no Rio Grande do Sul e no Brasil. A polícia olha para isso e ela vê assim, nossa, estamos trabalhando bem. Né? Eu olho para isso e digo, olha o que estão fazendo, não tem nenhum efeito o que estão fazendo. Eu ia dizer, eu não consumo nenhum tipo de drogas, mas eu tenho amigos que, não vou dizer o nome obviamente, claro, né? Mas não se tem notícia de falta de droga no mercado para ninguém, né? Nenhuma. Mas agora raciocina comigo, isso que eu quero te falar. Se cada vez mais eu apreendo drogas e cada vez tem mais drogas, o que acontece quando há uma apreensão de drogas? Quero que o ouvinte acompanhe esse raciocínio, porque eu acho que ele é muito interessante. Existe uma lei no tráfico, não é uma lei escrita, mas é a única lei do tráfico. E a lei básica é o seguinte, no tráfico não há devedores. Certo? Não existe isso. Não tem devedor. Então, assim, o sujeito encomendou droga aqui em Porto Alegre, tem um contato, sei lá, no Paraguai para trazer maconha. Ele vai fazer o contato com a fonte dele, vai acertar, olha, vai receber aí 100 quilos de maconha, vai pelo caminhão tal dia, vai chegar. Ok. No meio desse caminho, a polícia apreendeu o caminhão. Apreendeu 100 quilos de maconha. Isso vai render uma boa foto para a imprensa. O delegado vai dizer, olha aqui, ó, como nós somos bacanas, a gente prendeu 100 quilos de maconha. Eu pergunto, o que acontece com o contrato feito entre o traficante daqui e o seu fornecedor? Ele será pago, Luiz Eduardo. O cara não pode ligar pro cara e dizer, cara, desculpa, deu mal, a polícia pegou a droga, tu mandou aqui, não vou poder te pagar. O cara vai dizer, o problema é teu, cara, te vira, tu tem até o dia tal, o prazo fixado aqui é esse, se não pagar, tu tá fora desse mundo, entendeu? Nós vamos ter que tirar do mundo. Esse cara que comprou a droga e que não tem como pagar o seu fornecedor, o que ele faz, Luiz Eduardo?
ele vai assaltar. Ele vai cometer crime contra o patrimônio para arrumar droga. Então as apreensões da polícia no Brasil produzem migração do crime para crime contra o patrimônio. Então se eu estou na segurança pública, estou pensando em segurança pública, eu tenho que ver isso, cara. O que eu estou produzindo com a apreensão? Eu estou produzindo crimes contra o patrimônio que são muito mais graves. E aí, eu só fechando aquilo que eu tinha te perguntado, né? Do foco do policial ser numa analogia, né? De ele vai ficar cuidando do cara no banco da praça. Mas, na verdade, esse foco excessivo acaba tirando o foco da polícia, né? A atenção da polícia de resolver esses crimes, né? Os crimes mais graves, contra o patrimônio, contra a vida. Exatamente. Né? Então, em vez de tu ter, por exemplo, uma força-tarefa para prender homicidas, para prender estupradores, tu não tem isso, porque isso não é a prioridade. A prioridade é a droga. Então tu tá atrás de traficante. E eu acho que a adesão de uma boa parte dos policiais a essa guerra contra as drogas também se explica por outros motivos, tá? Sim. Que eu não vou referir. Já tocamos de leve. Já tocamos de leve no tema, não vou referir aqui. Mas é uma visão errada. E é uma visão que é inútil, que não produz resultados e que agrava o problema. Isso é o pior, entende? Porque se eu dissesse, olha, isso aqui não tá funcionando, tá bem, não tá funcionando. Não, mas é pior do que não funcionar. Ele agrava o problema, porque eu tô aumentando o poder das facções nos presídios. Então é preciso que alguém tenha a coragem de dizer isso, é preciso que alguém enfrente. Por isso que não é motivo de plebiscito, entendeu? Eu não posso chamar a população que não tem esse tipo de informação para que ela tome uma decisão. Para isso é preciso gente que tenha conhecimento e coragem para enfrentar o problema, e não para fazer discurso que agrade os eleitores, entende? Porque o que tem de sem vergonha fazendo discurso para pegar voto, tá cheio, isso não falta. Sim. Agora, alguém que vá dizer de fato o que está acontecendo, que mostre evidência, que mostre estudos, aí é mais difícil, entendeu? Rolim, eu já passamos um pouquinho do prazo que a gente tinha combinado, mas queria te agradecer muito pela conversa. Acho que, enfim, a gente podia ficar aqui mais um bom tempo, né? Queria, inclusive, te convidar para voltar mais tarde Vamos fazer no programa outro dia. Posterior, né? Com um pouquinho mais de tempo. Podemos mudar de assunto também. Podemos mudar de assunto também, né? Qualquer coisa tocando levemente em Porto Alegre tá contemplado no programa, mas queria te agradecer muito pela participação do nosso De Poa. Imagina, eu que agradeço, uma satisfação conversar com vocês, espero que o pessoal goste do papo aí. E o nosso agradecimento especial, como sempre, vai para você que esteve mais uma vez na audiência do nosso programa. Antes da gente terminar, eu convido a todos a seguirem e acompanharem o Sul 21 e a Cubo Play em todas as plataformas de redes sociais. Um abraço a todos e até o próximo programa.